Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês, dando continuidade aí aos vídeos desse canal. Espero que vocês estejam gostando desse canal, né? Meu canal aí de história, viagem, sobrevivencialismo, né? E assuntos aí correlatos. Eu vou colocar aqui um vídeo, gente, que eu fiz há uns anos atrás, talvez 2018 por aí, que eu falo de uma palestra sobre Israel bastante interessante e espero que vocês gostem. Manda a vinheta. O Estado de Israel, em hebraico, ele tem a seguinte pronúncia, Medinat Israel. Em árabe, ele também tem uma pronúncia chamada Daulat Israel. E o hino de Israel? Gente, o hino de Israel é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi falar. O nome do hino de Israel é Hatikva. Hatikva, em hebraico, significa esperança. Esse hino possui uma melodia muito linda que eu não posso colocar para tocar para vocês por causa de problema de direitos autorais do YouTube, para variar, né, gente? Então eu vou tentar cantar o hino, vocês desculpem, por favor. Eu gostaria que vocês não avaliassem a minha voz e sim a melodia do hino, tá? Eu não sou cantor, nem pretendo ser. A letra do hino é uma letra muito bonita. Hatikva, em hebraico, significa esperança. E a letra desse lindo hino significa: enquanto no profundo do coração a alma de um judeu arder, e na direção do leste para Sião os olhos se voltarem, nossa esperança não estará perdida, a esperança de 2000 anos, de ser uma nação livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Essa aqui, gente, é a letra, claro, em hebraico, né, que vocês não vão entender, com toda certeza. Mas aqui do lado tem uma transliteração que eu vou tentar ler para vocês e tentar, é claro, cantar. Então, o hino chama-se Hatikva, significa esperança. Então, começa assim. Kod balevav penima nefesh yehudi homia ulefatei mizrach kadima aim letzion Sofia od lo avda tikvateinu hatikva bat shnot alpaim liotam chofsi be'artseinu eretz Tzion v'Yerushalayim od lo avda tikvateinu hatikva bat
Snot alpaim liotam hovsi be'artseinu Eretz Zion Virushalayim. Lindo, não? Espero ter interpretado e passado para vocês esse sentimento, essa esperança de um povo de voltar para a sua terra. A localização geográfica de Israel. Israel fica numa região chamada Oriente Médio, onde vocês podem ver aqui no mapa. Aqui nós temos a Turquia, né? Aqui nós temos a Grécia, aqui um pedaço da Itália, da Sicília, por aqui, né? E aqui nós temos uma ilha chamada de Chipre, é uma ilha que eu já falei para vocês aí em diversos vídeos meus. E essa faixinha aqui em vermelho é o Estado de Israel, um estado menor que o nosso estado de Sergipe. E essa pequena parte branca aqui no meio é a parte chamada de Cisjordânia, é um território em disputa, um território palestino. Aqui essa pequena faixa branca que vocês estão vendo aqui é a faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza. Aqui nós temos a Jordânia, que é um país hoje independente, né? Nós temos Líbano e Síria. Aqui em cima, o Iraque, aqui a Arábia Saudita, aqui embaixo. E aqui fica a Turquia. Ok, gente? Só para vocês terem uma pequena ideia. Essa aí é uma ampliação. Aqui nós vemos a cidade de Jerusalém, né? Essa parte azul aqui é o Mar Morto. E aqui em cima é o Lago Tibérias, que é o famoso Mar da Galileia. Aqui nós temos a região da Galileia, a fronteira com o Líbano. Aqui fica o Monte Hermon. A cidade de Haifa, uma cidade muito interessante. Netânia, Herzliya, Tel Aviv, Ashkelon. Né? De Tel Aviv a Jerusalém dá mais ou menos 1 hora de carro, mais ou menos, tá? E aqui Beersheba. Aqui embaixo nós temos o Egito e aqui a Jordânia. O tamanho do território de Israel varia, né? É um país que tem as fronteiras muito móveis. É mais ou menos 8.000 milhas quadradas, mas varia sempre, né? População total de 7 milhões, isso em 1998, tá, gente? Esses dados estão defasados. A população judaica, de religião judaica, é de mais ou menos 87%. A população muçulmana, cidadãos israelenses muçulmanos, gira em torno de 10%. E tem uma população cristã, a população da religião drusa, que eu também já falei com vocês em vídeos, e outros, gira em torno aí de uns 3%, tá, gente? A moeda chama-se shekalim, ou shekel em plural. A língua é o hebraico, a língua oficial. Teoricamente, também oficialmente, se fala árabe e inglês. Mas na realidade, a língua é hebraico, embora a gente encontre em todo o caminho de Israel placas de trânsito nas 3 línguas, inglês, árabe e hebraico. Vamos falar um pouquinho do histórico, gente? As escavações arqueológicas mais recentes, né, falam dos primeiros nômades habitavam a Mesopotâmia em 5.000 a.C. Então a gente tem aí uma ideia, por volta dessa data, 5.000 a.C., vários povos de várias regiões, né, de várias áreas do Oriente Médio, migraram para aquela região. Então esse é o último dado que a gente tem sobre isso. E a gente sabe que em 1800 a.C., existe o primeiro assentamento, ou seja, a primeira cidade, o primeiro lugar conhecido da população de origem semita dentro daquele estado. Semita, gente, árabe também é semita. No século 17 a.C., essa história já é uma história bíblica que carece de provas, ok, gente? Mas eu vou colocar aqui porque faz parte do inconsciente coletivo do povo colocar esse tipo de afirmação na transparência. Então, no século
17 a.C., por motivo de uma grande fome, problema aí de clima, de temperatura, Israel foi conduzida por Deus ao Egito, e a gente pode ver na Bíblia, né, a história de José. E tem vários filmes aí, né, o filho mais novo de Jacó. Tem toda uma saga, uma coisa muito interessante. E alguns historiadores, lógico, né, historiadores de origem judaica, eles afirmam isso, mas eu vou falar novamente para vocês, carece de provas, ok? Bom, em 1210 a.C., o povo hebreu, ele é mencionado na estela de Merneptah, faraó, tá? Isso em 1210 a.C. Isso aconteceu, gente, depois de Ramsés II, que teoricamente que foi Ramsés que expulsou os judeus do Egito. Mas existe uma estela, isso existe, dedicada ao faraó Merneptah, que foi filho de Ramsés II, mais conhecido como Ramsés o Grande. Há uma menção a um povo chamado Rabiru. Em egípcio antigo, significa aquele que é sujo, aquele que não toma banho, ou aquele que deixa o cabelo crescer, né? Porque o egípcio, naquela época, ele era muito higiênico, ele raspava todos os pelos do corpo por causa de problemas de higiene, que eles achavam que pelo fazia mal. Eles já conheciam o poder adstringente do sal para fazer limpeza, para desinfetar ferimentos, né? Então, os egípcios eles tinham um conhecimento muito grande nessa época e chamava esse povo de Rabiru. E alguns historiadores, eu discordo um pouquinho, mas alguns historiadores dizem que da palavra Rabiru é que surgiu a palavra hebreu. Mas isso, gente, é outra coisa também muito, muito discutível. Em meados do século V a.C., existe aí a saída, então, do povo hebreu do Egito. Já existe em duas versões. Hein? Existe que o povo hebreu foi expulso do Egito por Ramsés II, mas já existe uma outra teoria bastante corrente, bastante interessante, mas que também carece de provas, dizendo que o faraó Akenaton, na realidade, ele era o mesmo Moisés. Olha que coisa interessante, gente. Akenaton, Moisés, a mesma pessoa. Eu já fiz diversos vídeos sobre isso, vocês podem dar uma olhada aí. Em 1029 a.C., uma vez os judeus estabelecidos em Canaã, né, a terra prometida, cada tribo ficou então com o seu próprio território, formando as famosas 12 tribos da nação de Israel. Então, segundo aí a Bíblia, a gente tem aí o nome das 12 tribos. A tribo de Ruben, de Simeon, de Judá, de Issacar, de Zebulon, de Efraim, de Manassés, de Benjamim, né, de Dan, de Aser, Gad e Naftali. Estas aí são as 12 tribos de Israel. Esse mapa, gente, é um mapa baseado em escritos bíblicos e uma série de escavações arqueológicas, né? Um híbrido aí que retrata para a gente mais ou menos a posição de Israel em que cada tribo ficou, né? E notem aqui o seguinte, hoje, gente, onde é a faixa de Gaza, nessa região aqui, onde é a faixa de Gaza, é onde ficavam os filisteus. E muita gente fala que a palavra Filistin ou palestino vem da palavra filisteu. Existe uma semelhança, mas dizer isso é bem complicado, tá? Então essa aí é o mapa de todas as tribos. Então nós vemos aqui que o Estado de Israel, a fronteira atual do Estado de Israel é essa aqui, né? Com o Mar Morto. Então a tribo de Manassés, de Gad e de Ruben ficavam onde hoje é o país chamado Jordânia. Bom, continuando o histórico. Em 1000 a.C., o rei Davi estabelece então Jerusalém como a capital. Em 966 a.C., há o início do reinado de Salomão, ou então a construção do primeiro templo, que é então o apogeu da civilização hebraica como um país. 586 a.C., os babilônios então conquistam Israel
destroem o templo e exilam os judeus. Em 350 a.C., os persas então conquistam Israel, ou seja, os judeus então voltam para a terra, para a sua terra, né, do exílio na Babilônia, e tentam aí reconstruir o seu templo. Só que em 332 a.C., Alexandre o Grande conquista de novo o país dos persas. E em 63 a.C., Roma conquista o Estado de Israel. E aí vem o que a gente chama de período romano, gente. O período romano, então, ele dividiu o país em alguns territórios. Dividiu em Galiléia, Samaria, Judéia e Pérea, cada uma delas com um rei imposto pelos próprios romanos. Então os reis nem eram judeus, eram reis colocados lá, porque os romanos eles tinham uma característica interessante, né? Eles tomavam o país, mas não ficavam governando. Eles não gastavam recursos para ficar governando os territórios que eles tomavam. Eles simplesmente cobravam os impostos e deixavam cada um governar por si. Dos romanos, inclusive, existem estudos que falam que talvez a grande razão da expansão do território romano foi isso, né? Eles não tiveram muito trabalho, nem se dedicaram muito tempo para ficar governando os países. Simplesmente colocavam títeres em cada um deles. Em 70 depois de Cristo, há uma revolta dos judeus contra Roma. E, então, os romanos destroem o templo construído aí por Herodes, um títere, né, colocado aí pelos romanos. Essa rebelião é, lógico, sufocada, né? Inclusive Jerusalém, ela muda até de nome, né? E fica esse poder romano já agora governando, porque os judeus se rebelaram, então não houve mais condições de se colocar reis títeres, e os romanos colocaram generais para governar essa região. E, né, com a decrepitude do Império Romano, em 324, os bizantinos conquistam a região. Só em 1099, então, vêm os cruzados e conquistam a região. Depois tem toda uma história de conquistas e reconquistas, mas em 1870, que é a parte mais interessante, né, começa a voltar todos aqueles judeus que se espalharam pelo mundo. Então, a partir de 1870, começou a haver uma volta dos judeus à Terra Prometida. E em 1897, o sionismo, o movimento sionista teve início. O que é o movimento sionista? É um camarada chamado Theodor Herzl, preconizava então que o Estado de Israel deveria voltar a acontecer. Ou seja, ele pegou aquele sonho da volta dos israelenses para o seu país e criou esse movimento sionista na Suíça. Então, gente, o movimento sionista ele começou em 1897. E em 1917, com a Primeira Guerra Mundial, a Turquia tomou aquele espaço, ficou governando durante muito tempo. Os ingleses tomam essa parte da região, ajudados inclusive por um tenente inglês chamado Lawrence, bem conhecido como Lawrence da Arábia. Eu recomendo um filme antigo da década de 60 chamado Lawrence da Arábia, protagonizado por Peter O'Toole. Vocês poderão baixar a minha dissertação de mestrado, onde tem toda essa história em detalhe. Então, em 1948, há a Declaração e Guerra da Independência e a criação do Estado de Israel. Então, em 48, foi criado o Estado de Israel. Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias. 1973, a Guerra do Yom Kippur. 1982, houve a Guerra do Líbano. Em 1991, a Guerra do Golfo. E as religiões, gente? Quais são as religiões proferida naquele lugar? Gente, existem diversas religiões. Existem muçulmanos, judeus ortodoxos, cristãos, coptas, armênios ortodoxos, grego ortodoxo, russo, apostólico romano, protestantes, Bahá'í. Todas essas religiões estão muito bem detalhadas nos meus vídeos, ok?
Deem uma olhada lá que vocês vão ver o detalhamento de cada uma dessas religiões que até hoje estão lá naquela região e brigam, inclusive os próprios cristãos brigando entre si. Vamos falar do exército israelense? Na realidade, a gente não chama de exército israelense, a gente chama IDF ou IDF, Israeli Defense Forces, conhecido como o exército mais eficiente do mundo. Ele só não é o mais poderoso do mundo porque ele não tem os recursos que o exército americano tem. Mas é assim um exército que está sempre em operação, estão sempre operacionais. É um exército que o homem serve durante 4 anos e a mulher durante 2 anos. Existe um período chamado Miluim, onde todo cidadão israelense ele tem que dedicar 1 mês por ano para fazer o treinamento no exército. Então, todo cidadão israelense é um soldado e ele faz essa reciclagem 1 vez por ano. É um exército bastante informal, ele não tem aquela coisa que os exércitos americanos, o próprio exército brasileiro tem aquela coisa de farda, bater muita continência, condecorações, ficar em posição de sentido, marcha para lá, marcha para cá. Eles são operacionais, eles primam pela eficiência, pela competência onde o exército deve ter, ou seja, na frente de combate. Um soldado israelense, enquanto ele está servindo o período militar, a arma passa a ser a companheira de todas as horas. Ele jamais pode largar a arma. E como eles ganham muito bem, conseguem guardar esse dinheiro, após o serviço, eles começam a viajar pelo mundo. O israelense, ele conhece o mundo todo, ele é muito viajado. Existe até uma rádio que eu ouvia muito, que tinha muitos sucessos interessantes, né? Uma rádio chamada Galgalat. É uma rádio que quando eu estava lá eu ouvia muito, uma rádio muito que me marcou muito esse período. Inclusive tocavam muito uma música chamada Charm, uma música que eu não me lembro agora quem é o autor, mas tocavam toda hora. Então todas as vezes que eu ouço a música Charm, eu lembro do meu período lá em Israel. Violência. Gente, não existe criminalidade em Israel. A criminalidade que existe lá, talvez um roubinho ou outro, mas, digamos assim, prostituição. Existe, gente, uma grande segurança aeroportuária. Quando você for viajar para Israel, tenha certeza que você vai ser esmiuçado de cabo a rabo. Você vai ser muito mais. É uma segurança muito pior do que você entrar nos Estados Unidos. Os policiais, como arma, eles têm um megafone, gente. E é uma arma muito eficiente. Eu fui tentar atravessar um sinal de pedestre fechado numa rua em Tel Aviv, onde não vinha trânsito de lugar nenhum. Eu resolvi atravessar com o sinal fechado. Quando eu ponho o pé para atravessar, vem um guarda com um megafone no meu ouvido, começa a me dar uma lição de moral inesquecível. É isso que você quer para o seu país? É isso que você quer ensinar a seus filhos? Gente, uma lição de moral que eu preferia 1000 vezes ser preso e multado. Gente, até hoje eu não atravesso via com sinal de pedestre fechado. Né? E toda essa coisa do policial israelense, até os carros de polícia. Uma vez eu estava numa rua, tinha um carro parado em fila dupla, encostou o carro da polícia atrás e começou a falar: o dono desse carro não é um cidadão, o dono desse carro não merece respeito porque ele viola as leis. Nossa, gente, é uma lição de moral, uma vergonha que você passa indecifrável, porque as pessoas que ficam em volta ainda ficam te apontando com o dedo acusador. Tratamento aos brasileiros. O israelense trata de forma muito boa os brasileiros. Brasileiro super bem tratado lá. Eu nunca vi país para tratar tão bem brasileiro como israelense. De todos os países que eu visitei, e olha que não foram poucos, o que melhor tratou o brasileiro foram os israelenses. Toda casa de Israel, ela tem por obrigação ter um cômodo chamado de bunker, ou seja, um cômodo super reforçado à prova de bombas. Para vocês terem uma ideia,
O refeitório da empresa que eu trabalhava era um bunker, e a porta do refeitório era parecida com aquela porta de cofre de banco, sabe? Aquele cofre grande. As revistas nas lojas, gente, quando entra numa loja, nós somos revistados. Aqui no Brasil você é revistado quando sai para não levar nada, né? Na realidade, lá há uma revista em lojas para ver se você não está levando bomba, tá? A pessoa que está na frente da loja verifica se você está com bomba. É um negócio interessante, né? No Israel, revista para entrar, no Brasil, revista para sair. Vamos falar de Jerusalém, gente. Jerusalém é uma cidade muito grande hoje, é uma cidade quase que uma metrópole. E no centro de Jerusalém existe um pequeno assentamento que é chamado de Old City, né, que é a cidade velha. Na realidade, nessa cidadezinha murada aqui, que fica dentro da cidade de Jerusalém, que cresceu muito para fora dos muros, é onde fica a parte turística, é onde fica a Jerusalém inicial, né? Nesses muros que existem aqui. A Jerusalém fora dos muros é uma Jerusalém mais moderna, né? E a Jerusalém dentro dos muros é a Jerusalém aí mais antiga. Os árabes chamam Jerusalém de Al-Quds al-Sharif. Se você perguntar para um árabe falar de Jerusalém, eles não vão chamar de Jerusalém. Eles vão chamar de Al-Quds al-Sharif, ou seja, a nobre cidade santa. Na realidade, Jerusalém é a terceira maior cidade santa dos muçulmanos. A mais santa delas é Meca, depois vem Medina, em terceiro vem Jerusalém. Jerusalém foi tomada por diversas civilizações e é considerada hoje um doce de mil folhas. Então quando você cava Jerusalém, você vê cada civilização que tomou a cidade, porque cada uma que chegava lá destruía tudo e construía em cima, a outra chegava a destruir a anterior, construía em cima, e aí vai. Por isso que Jerusalém eu chamo de doce de mil folhas, porque à medida que você entra na escavação, você vê cada camada, as características de um povo que tomou Jerusalém. E para a gente entrar em Jerusalém realmente, na época de Cristo, a gente vai ter que cavar aí uns bons 10 metros, viu, gente? Porque muitos povos foram conquistando, destruindo, construindo em cima, destruindo, construindo em cima. Então Jerusalém é uma riqueza arqueológica muito grande. Infelizmente, existem diversos problemas quando se escava Jerusalém. Primeiro, porque se você encontra um cadáver, você tem que parar. É um problema complicado. Tá? Vamos falar um pouquinho da história de Jerusalém. Bom, a primeira menção que a gente tem de Jerusalém é dos Jebusitas, que foi um grupo cananeu. Eles fundaram essa cidade, chamada Jebus Jerusalém. A primeira menção escrita de Jerusalém, ela vem do Egito, tá, na época do faraó Sesostris III, né, que viveu de 1878 a 1842 a.C., mas com o nome de Rushalimun. Rushalimun. Em torno de 1000 a.C., Davi então subjugou os reinos de Edom, Moabe e Amon, transferiu a capital para essa cidade, passou a se chamar Jerusalém. Se vocês quiserem ver um vídeo meu que fala da lenda de Irã Abif, vocês vão ver uma coisa muito importante. E em 600 a.C., Jerusalém foi conquistada pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu o templo construído por Salomão. Né? Houve então o tal êxodo então, para a Babilônia. E por volta de 838, Ciro, rei dos persas, conquista o Império Babilônico, né? Deixa que os judeus voltem para a Palestina, constrói-se então um segundo templo. Esse segundo templo é polêmico, tá, gente? Na realidade, uns dizem que houve 2 templos, outros dizem que houve 3 templos. E em 333 a.C., Alexandre Magno conquista Jerusalém novamente e Jerusalém passa a ser tutelada pelos egípcios talmitas. Depois passa a ser tutelada pelos Seleucidas e Antíoco, então, um general grego, declara Jerusalém como uma polis grega, né? Uma cidade chamada então de Antioquia de Jerusalém, e muitos dos seus habitantes então adotam cultura, religião grega,
todos os costumes gregos. Em 164 a.C., membros das dinastias de Matatias, um sacerdote Hasmoneu, e depois liderados por seu filho Judas, o Macabeu, entraram em Jerusalém e purificaram o templo. Então, os Macabeus foram responsáveis pela devolução da cultura judaica, da cultura hebraica para a região ali de Jerusalém e ali o Oriente Médio. Tá? Então, o grego deixa de existir como língua, o hebraico já tinha ido embora há muito tempo, e então o povo ali começa então a voltar aos costumes judaicos. E a gente sabe que 63 a.C., o general romano Pompeu assumiu o controle de Jerusalém. E em 40 a.C., Herodes, com a ajuda aí dos romanos, se torna rei da Judéia, né, e reconstrói o Templo de Salomão. É iniciado então aí a saga cristã, nesse período, né, com a paixão de Cristo, a disseminação da fé cristã. Depois vem a época bizantina, 324 a 638, sob domínio de Constantino. Jerusalém então cresceu e ficou numa posição bem respeitável, né? Então todos os monumentos que existem hoje em Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro, a Via Sacra, nada daquilo é original do templo de Jesus Cristo. Aquilo tudo foi colocado por Constantino através de sua mãe, que tinha algumas visões e disse que ali ficavam os tais locais, ok? Mas a gente sabe que os locais originais estão a 10 metros abaixo de Jerusalém, ok? Então essa aqui, gente, é a imagem da Igreja do Santo Sepulcro, né, que é uma fonte de disputas e guerras entre os próprios católicos, as próprias facções católicas que vivem ali dentro. Então todos os monumentos hoje de Jerusalém, Via Sacra, né, Santo Sepulcro, tudo aquilo são monumentos tradicionais e não monumentos originais, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente quando os peregrinos vão a Jerusalém, principalmente na Igreja do Santo Sepulcro, vão ali no lugar onde Cristo foi enterrado, depois anda 10 metros ao Gólgota. Isso não existe, né? A própria Bíblia diz que isso não existe, mas aquilo ali são pontos de fé, ok? Aqueles pontos são pontos de fé. Nada de história ali. Após um breve período de controle da Pérsia no começo do século 7 depois de Cristo, a Palestina e a Síria, aquela região lá de cima do norte, saíram do jugo então dos romanos, né, e caíram na esfera do Império Árabe, né, o império lá primeiro chefiado pelo próprio Mohammed, pelo próprio Maomé. Então em 638 depois de Cristo, o califa Omar ibn al-Khattab chega a Jerusalém, constrói então em 691, segundo Karen Armstrong, uma excelente escritora, o califa Abd al-Malik ergueu a magnífica abóbada do Domo da Rocha, né, que é aquela mesquita que é muito vista em Jerusalém. Qualquer imagem de Jerusalém, a gente vê aquela mesquita, né, que é uma mesquita que tem uma cúpula dourada. Realmente, gente, aquela cúpula ali, ela é folheada a ouro mesmo, a cúpula da mesquita. Tá? Tudo isso patrocinado pelo governo da Jordânia. Então aquela mesquita que fica hoje em Jerusalém, em cima onde era o templo, é uma mesquita cujo domo é dourado, que é chamado também a mesquita do domo. Então é um lugar muito bonito para se visitar. Então foi nessa época, em 691, que a chave da Igreja do Santo Sepulcro foi confiada a duas famílias árabes muçulmanas. Sim, gente, quem administra a Igreja do Santo Sepulcro é uma família de árabes. Por quê? Porque os católicos, eles brigam tanto, se desentendem tanto, que nem conseguir administrar a igreja eles conseguem. Você vai na Igreja do Santo Sepulcro, tem uma capela para cada versão aí do catolicismo. Em 969 d.C., a cidade é conquistada pelos Fatimidas. Em 15 de julho de 1099, os cruzados entram nessa cidade, gente, promovendo aí a maior carnificina já conhecida desde o Holocausto.
Alguns autores contam que corriam rios de sangue pelas ruas de Jerusalém. Aonde os cruzados foram chegando, não tinha criança, não tinha mulher, não tinha velho, não tinha bebê, não tinha nada. Eles simplesmente mataram todos. Todos. Havia muito, muito sangue correndo nas valetas de Jerusalém. E em 1118, então, resolveu-se criar uma ordem de cavalaria, que é a Ordem dos Cavaleiros Templários, com o objetivo de proteger o peregrino na sua peregrinação a Jerusalém. Vocês vão ver, existe uma série, gente, nos meus vídeos, que eu faço uma cobertura total dos Templários. Existem vários vídeos onde eu cubro a história dos Templários de cabo a rabo. Se vocês forem na minha página do YouTube e clicar lá nas playlists ou listas de exibição, tem uma lista de exibição que fala só dos Templários. 1187, Saladino conquistou a cidade. Existe um filme chamado As Cruzadas, muito legal, que conta essa história aí da conquista de Saladino. Em 1192, os cruzados reconquistaram a cidade e ficaram lá por uns 150 anos. E depois, é lógico, em 1517, os turcos otomanos passam a dominar a cidade e ficaram lá até 1833, que o general egípcio Ibrahim Fala conquista essa cidade. E em dezembro de 1917, a cidade vai ser reconquistada pelo general britânico Allenby. E os ingleses ficam ali por uns 30 anos, mais ou menos. Em 1948, durante a guerra, da independência, os árabes sitiaram a cidade. Em 1949, onde houve um acordo de cessar-fogo, e a cidade ficou dividida. E a cidade velha, então, ficou dentro da jurisdição da Cisjordânia. E, claro, os judeus tomam de volta Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. O exército israelense, então, penetra na cidade pela Porta de Leon, ou Lion Gate, a parede divisória que existiu dividindo a cidade. Tinha uma parede lá, foi derrubada, então ficando sendo uma só cidade, sob o domínio dos israelenses, que permanece até hoje. Só que Jerusalém ela é dividida hoje em 4 bairros. Ela tem um bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro armênio e o bairro cristão. Ela ainda é dividida nesses bairros. E claro, gente, Jerusalém não é só aquela cidade entre muros, é a cidade nova. E na cidade nova existem muitas e muitas atrações. Você pode, por exemplo, na cidade nova, fora dos muros de Jerusalém, conhecer o Museu do Holocausto, que é o Yad Vashem, onde tem ali diversos registros de famílias que morreram no Holocausto. É um bom exercício para as pessoas que têm origem judaica e querem estudar a sua genealogia, tem muita coisa lá. Tem o Jardim das Oliveiras, que é o Horto de Getsemane, que fica alto lá em cima, muito legal, muito interessante também. O Museu do Livro, também muito interessante. No Museu do Livro é onde existem os pergaminhos do Mar Morto, tudo que foi encontrado e que foi e pode ser mostrado ao público dos pergaminhos do Mar Morto. Existe o túmulo de Maria também, gente. Esse túmulo é tradicional, ele não é o verdadeiro túmulo, E na Cidade Velha você pode encontrar a Cidadela de Davi, pode passear pela Vila Dolorosa, pode ir no bairro armênio, conhecer o bairro árabe, o bairro cristão, conhecer o Muro das Lamentações, conhecer o souk, no mercado árabe, comer um delicioso falafel. Esse aí é mais ou menos o mapa da Cidade Velha de Jerusalém, que a gente recebe quando entra na cidade. E uma coisa interessante, esse cartão dessa figura que está aí nesse cartão, foi quando eu, passeando por Jerusalém, me aparece um cara desse e me dá um cartão e fala assim: você vem aqui no meu restaurante comer o melhor falafel do Oriente Médio e eu vou lhe dar um desconto. Então eu fiquei aí cliente, fiquei freguês do Dig Mughrabi. O Dig Mughrabi é uma pessoa maravilhosa, um turco gente boa demais e que eu fiz bastante amizade, e até hoje eu faço propaganda do restaurante dele, que fica na Cidade Velha, na Haim Street, número 89. Se vocês quiserem conhecer o restaurante do Dib, tá aí o endereço dele. Aqui existe umas coisas interessantes, umas versões interessantes, Aqui embaixo você vê o Muro das Lamentações, que foi o
o último remanescente do templo de Jerusalém, do templo de Herodes, né? Aqui dentro existem alguns túneis, algumas escavações bastante interessantes para conhecer, mas aqui nesse local é considerada a maior sinagoga do mundo, e aqui ao alto vocês veem a mesquita construída exatamente onde era o templo de Jerusalém. E essa mesquita aqui, como eu já falei antes, tem a cúpula dourada. Realmente aí ela é banhada a ouro. Vamos falar de Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade moderníssima, é uma metrópole, né? É uma cidade realmente fundada por judeus. Ela foi fundada em 1909, uma cidade muito linda, uma cidade super moderna, de praias, muito legal. Tel Aviv significa a montanha da primavera. Então tem alguns sites turísticos que vocês talvez queiram gostar, né? Tá a primeira prefeitura, a Casa de Bialik, Mercado Carmel, né? As feiras, as prefeituras, as universidades. Esses aí são os locais que vocês podem conhecer. Na cidade onde eu vivi, chamada Ramat Gan, que hoje ela é considerada a capital do diamante. A cidade de Yafo, que também é uma cidade que fica perto de Tel Aviv, uma conurbação, ela tem ali locais super interessantes, como Museu de Antiguidade, Mercado das Pulgas, ali a Torre do Relógio, né? E existe a cidade de Zichron Yaakov, que é a capital do vinho israelense. Gente, vinho israelense, embora não seja um vinho muito conhecido, muito difundido no mundo, mas é um vinho de excelente qualidade. Yeruham, né, que é uma cidade que fica no meio do deserto, gente. É uma coisa interessante. Ela é como se fosse a Las Vegas israelense, assim. Ela é construída bem no meio do deserto. Muito bonita a cidade. E Belém, né, gente? Belém aí é onde fica a famosa Igreja da Natividade, né, que é uma área palestina, né, mas que vocês podem visitar tranquilamente. Aí fica a igreja que, na tradição, é o local onde nasceu Jesus Cristo. E Ramallah. Ramallah é uma cidade palestina que hoje está aí com um muro, né, infelizmente. É uma cidade que tem muita segregação, muita miséria, e os soldados israelenses exercem muita truculência. Isso aí está na minha dissertação de mestrado, gente. Baixem lá que vocês vão ver. Mar Morto, gente. O Mar Morto é um lugar interessante. O Mar Morto, ele tem tanto sal, mas tanto sal que você não consegue afundar. Então essa imagem que está aí é uma imagem bem icônica do Mar Morto. Você não afunda. Só que Mar Morto, o nome já está dizendo, tem tanto sal, mas tanto sal, que não há vida, não há peixe, não há nada nesse lugar. Por isso é o nome de Mar Morto, situado aí no lugar mais baixo do mundo, fora do mar. Digamos assim, o lugar mais baixo do mundo que não está dentro da água do mar. Okay? E essa paisagem aqui é uma foto tirada por mim do deserto de Negev, que é o outro lado aí do Mar Morto. Tem uma salinidade muito alta. Fica então a 417 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Faz com que seja a maior depressão no mundo. Essa lama do Mar Morto ela é vendida hoje como curativo. Você vai lá no Mar Morto, você vê muita pessoa com doenças, querendo curar as doenças e colocando o corpo cheio de lama. Então me dá até um pouco de nervoso, né, andar na lama, porque tanta gente com tanta doença, quem sabe a lama não está cheia de bactérias, né? A sorte é que tem muito sal lá, e o sal tem uma coisa meio adstringente, né? Que é essa coisa de matar a bactéria. Mas se você entrar dentro do Mar Morto, por exemplo, recém-barbeado, por exemplo, ou com alguma ferida, gente, vai arder. Com certeza vai arder, tenho certeza. Massada, gente, Massada é um lugar muito lindo, talvez o local mais assim que tenha importância para a cultura judaica. É o local onde judeus, durante a revolta dos romanos em 70 depois de Cristo, fizeram aí a sua última resistência contra o exército romano. É um local onde ficava o antigo palácio de Herodes. Houve aí um sacrifício, ou seja, em vez dos judeus se entregarem aos romanos, eles resolveram matar-se uns aos outros. Por quê? Porque o suicídio, ele é pecado, é proibido pelos judeus. Então, qual foi o pacto que eles fizeram? Só um iria se suicidar. Todos iam matando uns aos outros. Quer dizer, assassinato, ele não chega a ser tão ruim quanto o suicídio para dentro do judaísmo. Um matava o outro, né? E o último, né, não tinha ninguém para matar o último, ele se matava. Então era o último só
que ia cometer o pecado aí do suicídio, tá, gente? Qumran é um lugar muito interessante, é onde ficavam aí os pergaminhos do Mar Morto, onde viviam os essênios, e eu tenho um vídeo aí que fala dos essênios, ok? Um sítio arqueológico muito, muito interessante. Galileia, gente. A Galileia, a gente tem o Mar da Galileia, né? É desse lugar que é o peixe, o Sampiter, né? Que hoje é um peixe relativamente popular no Brasil, né? Tem aí a cidade de Nazaré, Tiberíades, Cafarnaum, é também onde sai o Rio Jordão. Existe um lugar chamado Beit Gabriel, ou Beit Gabriel, que é o lugar onde muita gente vai para lá, muitos crentes vão para lá se batizar ali no Rio Jordão. Também um lugar muito bonito, nas colinas de Golã, que é o Monte Hermon. Haifa é uma cidade maravilhosa, é o lugar onde fica um dos principais templos da seita Bahá'í. Eu tenho um vídeo que fala sobre a seita Bahá'í, pode dar uma olhada lá. Existe também uma cidade chamada São João do Acre, que é uma cidade também construída pelos cruzados e foi durante muito tempo um bastião da defesa. Existe a cidade de Cesareia, um anfiteatro romano lindo, maravilhoso. E existe também a descoberta de uma tumba de Herodes, atribuída a Herodes, num lugar chamado Monte Herodium. Tá? Essa tumba foi descoberta em 8/5/2007. Ok, gente? Shalom para todos vocês. Ok? Lehi Traot.